andam na velocidade que você gostaria. E talvez o problema não seja a falta de capacidade. Ah, ótimo, que bom que aqui no YouTube já está ok, que já normalizou. Não seja só falta de capacidade, né? Talvez é porque existam hábitos que estão segurando você exatamente no mesmo lugar. E eu já estive mais ou menos nesse modo, é por isso que eu estou deixando essa pergunta já para início de live. E eu quero conversar com você hoje sobre isso, de um jeito bem simples, muito real mesmo, de falar sobre as coisas sem complicação. E eu quero passar aqui para vocês hoje os 7 hábitos que eu mudei e que me fizeram prosperar. Quem sabe alguma coisa você possa aproveitar desses 7 hábitos. E talvez você já tenha colocado eles no seu dia a dia e só vai relembrar aí e reforçar para você que você deve cuidar nessas áreas que nós vamos comentar aqui. Mas quando eu falo prosperar, eu não estou falando só de dinheiro, tá, gente? Estou falando aqui, claro que o dinheiro faz parte, sim, né? A gente não é nem boba de não falar que faz parte, mas prosperar é muito mais do que isso. Prosperar é ter paz, é ter clareza, é ter coragem, é ter saúde emocional, principalmente, e é olhar para a sua vida e sentir que você está construindo algo muito melhor. E eu quero começar dizendo uma coisa também, que eu não nasci em um ambiente que falava só de prosperidade. Pelo contrário, a gente não tinha, não faltou nada para a gente quando a gente era criança ou quando éramos adolescentes e tal. Mas a minha ambiência, seja bem-vinda, Jane. Que bom ver vocês aqui, todos aqui no meu canal. Então, a minha ambiência, quando eu era pequena, era de escassez, mas era uma escassez de fala, de mentalidade, olha só que interessante. E por umas falas negativas, falas até destrutivas, mas por medo do futuro. Então, às vezes, eu ouvi o pai e a mãe falar, nossa, eu não dormi a noite de preocupação, estou muito preocupada com as contas, porque tem que pagar isso, porque eu era caminhão, ou era chiqueirão de porcos que eles tinham. Então, assim, a gente sempre via eles falando de preocupação, medo do futuro, medo de faltar as coisas, e, assim, era uma fala que eles não tinham a noção, né, ou a consciência de que isso ia criando na nossa mente um medo, ou muita limitação, alguma coisa nessa linha. E eu, então, cresci nesse ambiente. E esse ambiente, ele vai, claro, formando também quem você é, os seus medos e como você age, o seu comportamento na sua vida. Então, por muito tempo, essa limitação, ela existia. E talvez você também tenha crescido assim. Talvez você também tenha ouvido desde pequena que a vida era difícil, que o dinheiro era difícil de ganhar, que as coisas não eram para você, que é melhor não sonhar tanto, porque o tombo talvez não vai ser um pouco mais leve, que é melhor você aceitar do jeito que você tem, o que você tem que tá bom. Mas em algum momento da minha vida eu comecei a entender que eu não precisava ser moldada por aquilo. Eu não lembro quando foi exatamente que eu comecei a pensar, mas eu só me lembro que essas coisas eu ouvia, mas mesmo assim eu tenho uma leve impressão de que eu não queria ser moldada por aquilo dentro da minha casa. Por quê? Porque quando eu comecei a costurar, eu já tive só clientes de dinheiro, de bom gosto, de pessoas de outro nível social. Então, eu comecei a também escolher outras referências. E eu me lembro muito bem disso, que as minhas clientes eram as clientes mais poderosas que eu tinha na cidade. Né, Jane? A Jane está aqui, ela sabe dizer. Eram as clientes que mais tinham bom gosto, mais dinheiro, e eu ia ficando
também eu precisava me incluir nesses ambientes ou nas referências que elas tinham para poder atender esse nível de pessoas. Então, eu também percebi que eu podia escolher outros pensamentos, escolher outros hábitos, e eu comecei a ver que eu queria mudar alguma coisa na minha vida. Eu não sabia exatamente o que, na época eu não tinha essa clareza. Esse poder que eu tive de escolha lá atrás, e olhar para um ambiente que eu vivia, que era contaminado pelo medo, pela escassez, por outro lado, eu trabalhava com pessoas que não tinham nada daquilo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, desse impacto que tem na nossa vida e como a gente se comporta na nossa vida mediante tudo isso. Então, fica comigo até o final, porque talvez esses hábitos sejam exatamente o que está te faltando para você destravar aí nessa nova fase aí da sua vida. Então, o primeiro hábito que eu escolhi para mudar as minhas referências. O primeiro hábito que mudou foi escolher referências melhores, escolher olhar para aquelas mulheres que vinham lá, traziam aqueles tecidos finos, caríssimos, que a minha mãe morria de medo de eu pegar aqueles tecidos para poder fazer aquelas peças, e eu ainda assim, sempre fui meio destemida, e eu não tinha medo, eu modelava, cortava e provava e ficavam lindas. Então, eu vou te dar só uma referência. Eu já comecei a ter o bom gosto pelo tecido, pela qualidade do tecido ali, porque eu via a diferença que tinha uma peça com um bom tecido e uma peça com um tecido mais simples, mais comum. Então, a minha referência já foi para querer um tecido melhor. Então, mas percebe que eu cresci ouvindo muita escassez, mas lá nessa fase dos 15 anos é quando que eu comecei a costurar e quando eu comecei a entrar em outros ambientes. E isso foi muito forte para mim, porque eu comecei a entender que tinha um mundo além daquele que eu vivia, porque eu comecei a atender aquelas mulheres muito interessantes, mulheres bem-sucedidas, já eram gerente de Banco do Brasil, já eram mulheres assim que já tinham, inclusive, atingido um sucesso, tinham uma vida boa, mulheres elegantes, mulheres que eram assim poderosas mesmo naquela minha época, já tinha mulher eram poucas, mas tinha, e elas eram as minhas clientes. E elas tinham também uma certa liberdade, e essa liberdade é que foi me deixando... eu fiquei instigada por isso, eu falei, também quero isso, porque eu via mulheres que tinham bom gosto, mulheres que tinham uma postura diferente. E eu, muito nova, comecei a observar tudo isso. Eu observava como elas falavam, observava como elas se vestiam, que roupa elas usavam, como elas tratavam as pessoas, as coisas, o que elas estudavam, o que elas liam, né? E eu observava o jeito de como elas tinham a casa, como elas organizavam. Eu nunca vou esquecer que, inclusive, uma delas, um dia eu fui visitar e ela tinha é como se fosse uma despensa, mas nessa despensa ela tinha toda uma louçaria de um lado, que era só louças para fazer buffet, para fazer jantares, e no outro, então, ela tinha só os produtos enlatados. E eu fiquei pensando, nossa, ela tem como se fosse um closet só para louças. E hoje eu vejo nas casas das pessoas que têm muito dinheiro, tem esse closet só para louçaria. E isso já tinha na época. Eu tenho 60 anos, imagina, eu tinha apenas 15, 16 anos nessa época. Então, eu era muito observadora do jeito como as pessoas viviam e levavam a vida. E esse jeito de observar as coisas é que talvez tenha me decidido internamente que eu queria um mundo diferente, uma vida diferente, algo diferente para mim. E aquilo foi me instigando, né? Foi me inspirando. E eu quero isso também, eu quero viver num ambiente melhor, quero ter bom gosto, quero fazer coisas bem feitas, eu quero ser uma mulher que entra num lugar e transmite segurança, presença, igual eu vi aquelas mulheres e que até hoje elas são minhas amigas, tá? Foram minhas clientes e até hoje são minhas amigas. E talvez eu não soubesse explicar isso lá com meus 15 anos, mas dentro de mim já existia, sim, uma vontade muito grande de ser alguém de sucesso, de ser uma pessoa bem-sucedida. E eu lembro muito que a gente
brincava de palco, eu queria muito estar no palco, eu nem sabia o que era palco, nem sabia o que eu queria fazer, mas eu queria algo, e isso eu não tinha dentro da minha casa nenhuma referência disso, mas eu lembro de algumas vezes que a gente ia na igreja e que tinha alguns eventos que aconteciam a maioria das vezes na igreja, e era inclusive de um professor de hipnoterapia. Olha que interessante, porque hoje eu sou hipnoterapeuta também, mas aquilo, você vê como quando a gente vê e está em um ambiente na infância, como isso dá para a gente uma referência, né? E depois disso, nesse encontro na igreja, ele falou que tinha um livro muito interessante, que era para quem pudesse ler esse livro e tal, e era o livro do Poder do Subconsciente. Então, lá pelos meus 16 anos, 18 talvez, eu já li esse livro. E aí foi onde tudo começou realmente, porque onde eu já não queria mais ficar nem na casa, nada, porque eu já queria buscar uma outra vida. Então, ali, com a leitura desse livro, acho que plantou alguma coisa ainda mais forte dentro de mim, que talvez tenha sido coisas do livro, tenha sido Deus, tenha sido a soma de tudo isso, mas foi onde tudo, eu imagino, que me instigou a começar a pensar em mudar de vida e fazer tudo que eu fiz, e fazer o que eu ajudo e o que eu faço hoje com as mulheres e as pessoas. Eu sei que de alguma forma, eu escolhi pensar grande. E hoje eu vejo que o pensar grande e o pensar pequeno dá mesmo trabalho, ou até ao contrário, o pensar pequeno fica pior, né? E aí eu comecei a perceber, deixa eu só recusar aqui, e eu comecei a perceber, gente, que o ambiente, ele não só não é só um lugar físico onde você mora, mas é também um ambiente onde quem você observa, porque olha que eu morava num lado, né, ali onde tinha escassez, mas eu observava muito o ambiente. Então, é quem você escuta, é quem você admira, o ambiente é que tipo de conversa você permite que entre aí na sua mente. E aí estava todo um contexto de escassez, mas a minha mente começou a fazer o quê? A frequentar ambientes de abundância. Então, você também pode estar hoje, porque essa semana ainda uma menina me colocou aqui no YouTube. Joyce, mas e quando você mora numa casa, deixa eu até ver se vocês têm alguma pergunta aqui que eu nem estou olhando. Quando você mora numa casa onde o ambiente não ajuda, onde ninguém te ajuda, é só gente falando coisas negativas, se colocando para baixo, e as pessoas assim me questionando isso, né? E eu vou te dizer que eu sou um exemplo de que a minha mãe, ela não tinha essa sabedoria, ela não fazia por mal, mas nem por isso eu me mantive com aquela mentalidade, percebe? Então, você também pode frequentar outros lugares, como você pode ir para leitura, você pode procurar somente vídeos bons do YouTube, né? E tem 1000 formas hoje de você mudar tudo isso. Porque eu fui moldando o meu gosto, minha forma de trabalhar, minha forma de me vestir, minha forma de atender, minha forma de me comportar. Tudo isso eu comecei a perceber como que eu devia me comportar, o que eu devia fazer, como eu devia me vestir, porque aquele público que eu trabalhava me exigia. E eu comecei até na hora de comprar as peças, as roupas, eu ficava pensando, não, mas não posso me vestir desse jeito, porque o meu cliente é desse jeito. Já naquela época eu tinha essa mentalidade, hoje mais ainda, né? Mulheres sem recomeço aqui, eu também vivi isso, só vou ler os comentários de vocês aqui. Importância de termos referência, você é isso, Joyce, a vida de muitas mulheres, que maravilhoso ter vocês aqui. Você me ensinou a pensar diferente, eu sou muito grata por isso. Que bom, fico bem feliz. Mulheres sem recomeço, olha que legal. Não tinha visto ainda esse tema aqui. Muito bom. Então, e aí eu comecei a perceber
que quando eu estava bem vestida, eu também, quando eu me apresentava melhor, eu também era mais valorizada naquele meio. E isso não era só vaidade, tá, gente? Isso não era só vaidade, era postura, era presença, era entender que a forma como eu me apresento, isso também comunica algo, né? E isso vai para todas as áreas da nossa vida. Então, não era querer, eu não queria aparecer. Até hoje, se eu pudesse, eu não apareceria, eu não ficaria, mas eu sei a importância da minha presença, da minha postura, da minha ética. Então, tudo isso eu vou de forma estratégica pensando o quanto isso me ajuda, me leva até onde eu quero ou me atrapalha. E aí eu tenho uma escolha. Então, tudo isso fazia parte de todo um contexto de criar essa prosperidade. Então, por isso que eu digo que prosperidade não é só dinheiro, é como você conduz a tua vida. Como você, prosperidade, ela, da forma que você decide, escolheu fazer, você tem ou não ela. E paz, para mim, também é prosperidade. Então, quando eu ia, por exemplo, fazer algo, vamos que eu quisesse fazer, sei lá, alguma coisa, eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer que fique o mais bonito, o mais elegante, o mais bem feito. Principalmente quando agora eu estou pensando aqui, quando eu fazia uma peça, uma roupa, era o vestido mais lindo que eu podia fazer. Se eu fazia 10 vestidos, todos eles tinham que ser lindíssimos, bem feitos. Né, Jane e Loi, que eram aqui as minhas comparsas aqui, elas sabem o quanto que a gente era exigente, e elas, vamos falar um pouquinho, que até que elas sofreram na minha mão, as meninas aqui, porque eu era mais velha e eu era a dona do ateliê, depois cada uma teve o seu, mas assim, era uma briga para a gente fazer, sabe, tudo com muito capricho, e isso virou um padrão na nossa vida, em tudo que a gente faz. Eu vejo que elas são mais exigentes do que eu hoje. São duas mais cricas ainda, né? Elas estão aqui assistindo. Hoje eu olho para trás e entendo que aquelas mulheres fortes foram referências para mim, aquelas minhas clientes foram referências, elas me mostraram uma possibilidade. E nem todo mundo vê isso naturalmente, nem toda mulher cresce perto de boas referências. Às vezes, o julgamento entra primeiro. E olá, sejam bem-vindas. Que delícia. A imagem e a postura que a gente tem faz muita diferença na mensagem que a gente passa. É isso mesmo, Gabriela. Então, por isso, às vezes você precisa escolher novas referências como seu de propósito, sabe? Às vezes você precisa tirar alguém do seu caminho e falar, olha, esse aqui não está contribuindo comigo, eu vou escolher essa aqui. Você precisa ler outros livros, você precisa assistir outros conteúdos, frequentar outros lugares, conversar com outras pessoas, observar mulheres que já vivem algo que você deseja viver, se espelhar naquelas mulheres e principalmente não condenar e não julgar as mulheres, porque cada uma sabe por que está fazendo aquela escolha. Esse começa esse trabalho dentro da gente já. Esse é super importante, porque quando você julga outra mulher, primeiro você está se julgando você, e quando você se auto-julga, você não cresce. Você está, cada vez, o teu subconsciente está entendendo que você quer se diminuir. Então, observar essas mulheres que já vivem algo que você quer, a vida que você deseja viver, mas com boa intenção, com desejo genuíno ali, de você se inspirar nelas, faz total diferença. Isso você tem que intencionar dentro de você, porque você não cresce só pelo que você quer, você cresce também pelo que você passa a enxergar como possível. É ou não é, gente? E agora eu vou falar aqui sobre o hábito 2. O hábito 2, que foi mudar a forma de pensar. Eu tinha muitos e muitos motivos para pensar pequeno. Porque quando você cresce nesse ambiente, como eu te falei, de escassez, a tendência é achar que aquilo é normal. E você acaba achar que sonhar até é perigoso, que querer mais é errado, que prosperar é para os outros, para você não. E eu lembro que às vezes a gente falava muito em tirar férias e a gente ouvia,
férias é para rico. Você ainda tem que ter isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo para você poder tirar férias. E daí, quando a gente ia tirar férias, a gente não conseguia ter sossego nessas férias. A gente ficava com a cabeça lá em casa, no negócio, e o corpo. Então, você, quando estava trabalhando, estava cansado, queria férias. Daí você ia tirar férias, você não conseguia ficar, não consegue descansar, porque você tinha que estar lá. Era um conflito infernal dentro da mente. E isso começou também, eu comecei a me fazer questionamentos, né? Comecei a criar o hábito de questionar os meus pensamentos, de questionar tudo o que passava. Isso também é uma forma de você mudar o teu hábito. É de tudo que você está pensando, principalmente que está pregado aqui na sua mente, que fica o dia inteiro falar, peraí, mas tem que ser assim? Precisa ser assim? Porque veja que eu tinha um pensamento que dinheiro era muito difícil de ganhar e que tinha que trabalhar muito para ter dinheiro, que eu escolhi ter uma padaria e trabalhar de segunda a segunda. Olha isso, gente. E claro que padaria dá trabalho. Hoje, por isso que eu sempre falo que se alguém tivesse que morrer de tanto trabalhar, eu já tinha morrido e não morri. Então, para mim, está tudo certo. Mas eu percebi que não é bem assim. Eu comecei a pensar diferente porque comecei a me questionar. Então, esse é o segundo hábito aqui. Eu começo a questionar os seus pensamentos. Será que, e se existir mais? E se eu puder mais? E se isso for diferente? E se eu não preciso repetir a história que eu estou repetindo? E se eu posso repetir diferente? E se Deus tem colocado dentro de mim uma vontade que existe algo maior, por que é que eu não posso construir isso? Comecem a se questionar. Isso não significa que você vai viver fora da realidade, não. Você vai começar a pensar grande e não a fantasiar. É diferente. Pensar grande é a gente se permitir construir uma vida maior do que aquela que tentaram desenhar para a gente. Tá tudo bem aqui no TikTok, Jéssica? Você que está por aqui? E eu aprendi uma coisa também, gente, que antes da mulher prosperar fora, ela precisa autorizar essa prosperidade aí por dentro dela. Isso é muito importante. Porque eu prosperava por fora, mas por dentro não tinha nada de prosperidade. E isso foi muito forte quando eu descobri que eu, por dentro, realmente eu me limitava, eu não me sentia merecedora, e eu acabava me sabotando toda vez. Porque eu ficava pensando, mas será que eu dou conta? Será que isso é para mim? Eu tinha medo do sucesso. Quando o meu mentor lá nos Estados Unidos falou, já vamos trabalhar a sua questão, já mapeei, já descobri, você tem medo do sucesso. Eu falei, eu? Medo do sucesso? Como isso? Não tenho medo do sucesso. Ele falou, sim, você tem medo do sucesso. E aí, ele levou a gente para uma sala onde tinha 70, 80 pessoas que iam para um palco, e quando a gente chegou lá, eu já fui ficando para trás, assim, fui deixando as pessoas irem, e ele, claro, me observando, e não fui para o palco. Ele falou, por que você deixou todo mundo subir no palco e você foi a última? Quantas oportunidades você está perdendo na vida por deixar os outros ir à sua frente e você ficar com medo de ir? Aí ele começou a me mostrar onde que estava, em quais as ações, pequenas ações, que eu mostrava que eu tinha medo do sucesso, e realmente eu comecei a perceber, e daí nós fizemos várias atividades, e ali ficou muito claro o quanto eu tinha medo do sucesso, porque eu achava que eu não era capaz, que aquilo não era para mim, que vão me criticar, porque vão me julgar, porque estão achando que eu estou querendo aparecer. Nossa, vinha inúmeros pensamentos na minha mente que ficavam ali, sabe, brigando naquele conflito. E aí, o que acontece? Você recua e volta para o pequeno, volta para aquele estado original, que é o que a tua mente fica ali ruminando o dia todo. Então, eu precisei criar o hábito de proteger a minha visão, que nem todo mundo precisa saber dos meus sonhos no começo. Todo mundo, você não precisa contar para todo mundo os seus sonhos, você só precisa trabalhar para realizar eles. Nem todo mundo precisa dar opinião sobre o que você quer fazer e vai fazer. E quando você for pedir opinião, pedir para quem já passou, quem já conquistou, já está melhor que você.
Não precisa ser muito grande, mas que está melhor que você, que já passou dessa fase. Porque nem todo mundo vai te entender. Então, tem sonho que você primeiro protege, depois você constrói e depois você mostra. É assim que a gente precisa lembrar. 3 coisas. Primeiro você sonha, depois você protege, depois você constrói e só depois você mostra. É legal você anotar isso ali, porque às vezes a gente sai contando nossas coisas para todo mundo e não dá, tá? E quando eu comecei a mudar essa minha forma de pensar, eu comecei também a mudar as minhas atitudes. Aí você começa a mudar as atitudes, as coisas começam a acontecer. Porque pensamento pequeno gera atitude pequena. E pensamento grande, o que ele gera? Uma postura muito diferente. Você começa a escolher melhor, você começa a se posicionar melhor. E você começa a parar de aceitar qualquer coisa. Aqui é que está o ponto. Você começa a entender que a sua vida precisa ser construída sempre com intenção, sempre pensando, isso me leva onde eu quero ou não? Isso me distancia ou me aproxima do meu objetivo, do meu desejo, da minha meta, do meu sonho? Se sim, ok, se não, saca fora. Assim. E o hábito 3, quando eu troquei a pressa pela constância. Gente, isso aqui, olha, eu escolhi alguns hábitos aqui, mas eu vou te falar que esse aqui é muito interessante, porque ele foi muito importante para mim, até hoje eu cuido de que eu esteja ali, né, dentro desse, o tempo, é como se eu quisesse, se eu perdesse um minuto do meu tempo, alguma coisa, eu me cobrava, eu sempre tinha muita iniciativa, muita mesmo, sempre fui de colocar a mão na massa, de fazer as coisas, eu tinha muitas ideias, mas eu também produzia muito, muito mesmo, e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Só que eu tinha um problema, eu tinha uma iniciativa e pouca acabativa. O que é isso? Eu começava muitas coisas, só que às vezes no meio do caminho eu me perdia. Como é que diz a minha amiga? Eu vi um elefante branco, eu me perdia do caminho e desviava do objetivo. Quando eu percebi que eu precisava ter constância nas coisas, eu parei e pensei. Porque começar empolgada, desenhar plano, organizar ideia, tudo isso eu fazia, eu imaginava o resultado, eu queria colocar tudo para fazer rápido. E quando no meio do caminho eu me perdi um pouco, vinha o quê? Vinha a frustração, porque eu queria que as coisas acontecessem rápido, com pressa, com ansiedade, porque eu queria ver o resultado de forma imediata. E hoje eu vejo o quanto que isso me atrapalhava. Porque prosperidade não combina com desespero, ela combina com fluidez, com leveza. Isso também eu aprendi com a Elaine Urives. Tudo tem que ser de forma fluida, não pode ser esperar cair do céu, não. Você tem que fazer, mas você não tem que ser na pressa, tem que. Eu preciso que. Essas palavras têm que tirar do dicionário, porque isso tem pressão, isso tem pressa, e isso tem fricção, e o universo não funciona dessa forma. Então, a prosperidade, ela precisa de movimento, claro, mas também precisa, sim, da sua maturidade e também de que você entenda que tudo acontece no tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo. Ele tem um conjunto de tempos. É o conjunto do meu tempo, do tempo das coisas, no tempo de Deus, no tempo da sua maturidade, no tempo do preparo, no tempo em que as peças tudo começam a se alinhar. Então, não é no nosso tempo. É quando toda essa conjunção de tempo ela se alinha. E eu precisei entender e respeitar isso. E hoje eu entendo que eu posso produzir, sim, muito, mas ainda sou muito produtiva, eu gosto de fazer, eu não tenho preguiça, eu gosto de acordar cedo, de fazer as coisas. Graças a Deus eu tenho um ânimo, uma energia interna maravilhosa, porque eu vejo quanto que as pessoas às vezes lutam para ter isso. Eu gosto muito de criar, eu gosto de realizar, mas eu não preciso ficar louca querendo tudo de uma vez, não é? Eu posso produzir dentro de um tempo saudável as coisas. E posso fazer uma coisa por vez. E posso terminar o que eu comecei.
Aqui, Joyce, você sempre foi muito corajosa aqui no TikTok. Realmente, eu acho que a coragem, a gente precisa encontrar essa coragem dentro da gente, porque só de viver hoje precisa de coragem, né? Só para viver, só para isso. Então, isso muda tudo, né? Que toda mulher acha que prosperar, ela precisa viver exausta, não precisa. Não precisa nada disso, só que a gente precisa de constância, de direção, repetir o que funciona todos os dias. Isso é muito importante, repetir todos os dias aquilo que funciona, o feijão com arroz bem feito, precisa terminar ciclos, e às vezes o que está faltando na sua vida não é uma ideia nova, é terminar uma ideia antiga, percebe? Só terminar uma ideia antiga. É concluir aquilo que você já começou e parar de pular de projeto em projeto. Parar de achar que tudo precisa dar resultado em uma semana. Mais ou menos assim. Então, a constância é mais poderosa do que a intensidade. E fazer um pouco todos os dias constrói mais do que fazer uma vez só e abandonar depois. Né? Fazer com bastante intensidade e abandonar. E hoje eu prefiro fazer com calma, continuar, do que fazer em desespero e desistir. E vocês? Contem aí como é que vocês fazem as coisas. Quero ouvir vocês, meninas. Ó, a gente já se acostuma que eu gosto de chamar de meninas. Estou olhando aqui, tem o TikTok, tem aqui nas mensagens. Muito bem. Vamos lá. E o hábito 4, gente, eu criei o hábito de cuidar do meu corpo mesmo sem vontade. Nossa, esse é desafiador, mas olha, já venci. Sempre, eu ainda tenho que trabalhar, todo dia ainda trabalho, cada vez que eu vou para a academia, o que eu vou, eu ainda tenho que me trabalhar muito nesse quesito. Mas aqui eu quero ser bastante sincera, né? Eu não sou aquela pessoa apaixonada por academia, não. Eu sou aquela mulher que acorda animada para treinar, né? Nas terças e quintas. Não faço maratona, assim como a Jéssica, minha filha. Eu não tenho uma rotina exagerada de exercícios. Faço yoga, mas eu entendi que o meu corpo ele sustenta a minha vida e que eu preciso cuidar dele, porque ele é o veículo que leva tudo. Como diz no Avatar, esse aqui é o nosso animalzinho de estimação, é o nosso corpo. Mas realmente, às vezes a gente cuida mais um animalzinho do que da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, percebe? Então, o meu corpo sustenta a mulher que eu quero ser. Aí é que tá. Então, como que está a minha ansiedade em relação à comida, em relação à bebida? Como é que está o cuidado que eu tenho com a minha elasticidade, com meus suplementos, tudo isso. Eu cuido do que ainda eu tenho, como eu falei, eu tenho muito que me trabalhar, porque eu às vezes me pego numa coisa assim, exagerada, pensando e cuidando do corpo, mas eu cuido da minha energia, da minha rotina, entendo que não é sobre perfeição, é sobre responsabilidade de ter uma saúde, de ter uma velhice com segurança, com qualidade, porque também, se eu me sinto cansada, sem energia, sem saúde, sem disposição, começo a decidir de forma pior, e isso mostra também quem eu sou, a minha disciplina, a minha constância. Quando eu me sinto cansada, eu fico mais irritada, eu fico mais confusa, eu perco a clareza, eu perco a força emocional, tudo isso vai interferir nas minhas decisões. E olha só, boa, Jéssica, lembrando aqui que quem não está inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever, sim, eu estou quase batendo 1.000 inscritos aí, gente, vamos lá, encaminha esse link dessa live também, para a gente bater os 1.000 inscritos, falta pouco, Jéssica, bem lembrado. Então, muitas vezes a mulher acha que está sem foco, ela está sem disciplina, sem motivação, mas ela está simplesmente sem energia. Por que ela está sem energia? Aí o corpo dela está pedindo socorro. Vocês já se sentiram assim, gente?
Às vezes é isso que a pessoa está, ela não consegue ter uma disciplina com o seu próprio corpo, ela não consegue conter a ansiedade da comida, a ansiedade com outras coisas, e isso mostra as outras áreas da nossa vida. Então, precisamos olhar para isso também, porque o corpo, quando ele está assim, ele está pedindo socorro. Então, e eu, às vezes, me pego nesse ponto, não é que eu sou perfeita, eu me pego nesse ponto, às vezes, mas eu já trago de volta aqui para o plumo, vamos lá, a gente precisa voltar e andar novamente, né, dentro dos trilhos, porque você sabe que a tendência é para o lado do conforto, do lado mais fácil, e nem sempre o mais fácil é o melhor. Então, eu parei de tratar o corpo como algo separado da minha prosperidade. Isso que eu queria dizer para vocês. É muito importante. Eu parei de tratar o corpo como algo separado da prosperidade. Novamente, não precisa ser radical, não precisa ser perfeito, não precisa virar uma atleta, mas precisa sim cuidar, porque o corpo é a casa onde todos os seus projetos moram. Isso ficou gravado quando eu aprendi isso lá com o T. Haver. O corpo é a casa onde todos os seus projetos moram, ele falava. Se você não cuidar do seu corpo como ele merece, você não cuida dos projetos como eles devem e como eles merecem. Então, esse aqui foi o quarto hábito que eu realmente trouxe para a minha vida. O quinto hábito aqui, ó, eu desenvolvi inteligência emocional, até marquei aqui. Esse quinto hábito foi o seguinte, é uma construção diária essa inteligência emocional. Antigamente, quando alguma coisa me irritava, eu reagia de forma reativa e muito rápido. Hoje eu tento parar e perguntar, isso me incomodou? De onde veio esse sentimento? Por que ele me incomodou? Que situação está tentando me mostrar? O que é que está acontecendo? O que eu posso fazer agora sem piorar tudo? Ou para amenizar as coisas? E às vezes, essa simples pausa para refletir muda muita coisa, muda muita coisa. Então, porque a mulher que reage no impulso, ela entrega o controle da sua própria vida para a situação, né? Para aquela reação ali que ela teve. Mas a mulher que para, respira e que observa, ela começa a recuperar o controle da sua vida. Olha, e eu vejo isso nas minhas mentoradas, é muito interessante, porque às vezes elas falam, não sei se eu estou ficando mais velha, mas eu estou ficando mais tranquila para resolver as coisas, eu já agora não estou mais tão reativa. Ela nem percebe, ela atribui isso à idade, mas ela não percebe que ela, com as práticas dos exercícios, ela foi melhorando e que hoje ela desenvolveu uma inteligência a ponto dela lidar com os problemas que, se é um problema, tem uma solução. E se não tem solução, porque não é um problema, né? Então, ela começa a diferenciar sem ir para a reação, sem deixar o lado impulsivo e reativo dela agir primeiro. E isso não significa a gente engolir tudo, não significa aceitar desrespeito, não significa fingir que nada aconteceu, não, significa agir com mais consciência. E eu comecei a entender que nem tudo precisava virar em briga, né, Jéssica, que era assim o negócio? Nem tudo precisa virar uma resposta imediata, ainda mais eu com um senso de praticidade alto, o senso de resultado, às vezes eu não pensava muito e dava uma resposta. Hoje ainda eu tenho que olhar, porque eu sou muito clara, franca, direta, e às vezes eu tenho que ainda raciocinar a forma que eu falo as coisas, porque às vezes as pessoas se ofendem, né? Olha lá, sim. Então, às vezes, você precisa ouvir o outro antes de responder, e talvez você precisa só ouvir e nem responder. Isso é desenvolver inteligência emocional. Mas me ajudou muito, não só nos meus negócios, como nos relacionamentos, com os filhos, com as decisões, com tudo isso. Porque quando você está dominada pela raiva, pelo medo, pela ansiedade ou pela insegurança, você decide pior. As suas decisões são... E eu já tive exemplo disso. E, novamente, não que eu ainda seja perfeita, eu ainda falho, mas ainda sou 90% melhor do que eu era. Então, por quê? Porque a prosperidade, ela exige boa decisão.
a decisão, ela exige uma boa clareza, e a clareza exige o quê? Um equilíbrio emocional. Simples assim. Então, eu criei o hábito de conversar comigo mesmo. Deixa eu ver aqui que caiu aqui minha live, já terminou, acho. TikTok já encerrou aqui. Então, eu criei o hábito de conversar comigo e é isso que faz com que você realmente se desenvolva cada vez mais. Isso é realmente sobre uma pessoa que realmente você olha assim e você fala assim, nossa, eu quero ser diferente, mas quando uma pessoa traz uma situação e ela bate numa dor sua, você precisa se perguntar se essa dor sua ou é do outro. Separar o que é teu e o que é do outro. Eu preciso responder agora ou posso esperar? É melhor eu refletir ou não? Tudo isso vai mudando o seu nível de consciência para as coisas. Porque essa pergunta parece muito simples, mas ela muda o nível da sua vida, muda o nível da prosperidade sua. E o hábito 6 aqui. Nós já estamos com 1 hora de live aqui, gente. Organizei melhor minha vida financeira. Esse aqui, vou te falar. Até hoje, eu ando sempre de olho nesse hábito, tá? Cuidar melhor da minha organização financeira. Aqui eu quero falar de uma verdade que a desorganização financeira não é só um problema de dinheiro, tá? É um problema mental, porque às vezes tem 2 polos, né? Às vezes você pode estar ali que prende muito, não solta, não gasta nada porque é escasso, e às vezes gasta demais porque eu mereço. Tem esses 2 polos. A gente precisa cuidar, porque ou a gente transita em um e no outro, ou de vez em quando em um e no outro, ou às vezes está só em um, tá? Não vai dar para se aprofundar sobre isso nessa live. Mas você precisa ter uma planilha e saber quanto entra, quanto sai, aonde vai, quanto pode gastar, quanto você precisa guardar, quando você tem isso e quando você sabe que você dividiu o dinheiro, como T. Harv ensina, que nós temos uma divisão, 10% a curto prazo, 10% do investimento a longo prazo, 55%, 60% em necessidades básicas, doação, educação, play, você divide aquilo que você ganha e você sabe que a tua reserva financeira está sendo feita, é uma leveza, é uma tranquilidade para você viver, porque eu aprendi isso e consegui me encaixar dentro desse método que ele ensina, e é maravilhoso, e as minhas mentoradas já conhecem, já sabem sobre esse método, e sabem que dá para viver sim dessa forma, exatamente quando você se propõe a dizer o seguinte, eu quero fazer minha reserva financeira, e não adianta você me fala, mas eu não ganho nem para sobreviver. Dá para fazer sim, porque quando eu comecei a fazer a minha mentoria com ele, eu ganhava 3 vezes, por exemplo, hoje eu vivo com 1/3 do que eu fazia na época, e eu achava que eu nunca ia conseguir viver com o que eu vivo hoje. Mas eu vivo por escolha própria, porque se eu quisesse viajar cada poucos meses para fora, eu posso, mas eu quero dividir o meu dinheiro de uma forma responsável para que eu possa ter um futuro mais tranquilo, mais seguro, né? Não de forma irresponsável para chegar lá na minha velhice e ter que depender dos outros. Tudo isso faz parte de você construir um futuro. Então, você às vezes pode estar até sorrindo por fora, quando você ganha, você tem seu dinheiro, mas por dentro existe uma preocupação constante. Puxa vida, toda vez falta, toda vez eu não tenho dinheiro suficiente, mas porque você está gastando mal, você está levando o seu dinheiro em vertentes que elas desviam, elas tiram daquele seu propósito, elas levam o dinheiro sem você ver.
E essa preocupação constante com o dinheiro, ela vai roubando a nossa energia, vai roubando a nossa criatividade. Eu passei por tudo isso, gente, por isso que eu estou falando. Rouba a clareza, rouba a paz, o sono. Ai, gente, como eu passei noites de sono preocupado com o dinheiro. Eu já vivi muito essas fases. Eu olhava para as contas e não fazia ideia de onde que eu ia tirar dinheiro, e isso é muito pesado, muito pesado. Então, a mulher vive apagando incêndio, ela fica com aquilo na mente, sempre no modo sobrevivência, era assim que eu vivia. E daí o que acontece? A gente para de criar, de expandir, para de pensar, de ter leveza, e a gente só pensa naquele próximo boleto que vai vir. É assim. Deixa eu só ver aqui se eu tenho algum comentário. Que esse aqui fechou. Muito bem. Então, tudo isso era sobre eu olhar para a minha vida com mais responsabilidade, que eu pensava, era sobre eu fugir dos números, era sobre eu encarar, era sobre eu decidir melhor, tudo isso. Eu não estou dizendo que isso acontece de um dia para o outro, tá, gente? Mas se você não fizer, o tempo vai passar igual. Se você não mudar, sabe? Começa de um simples hábito. Do comecinho, eu estou com uma mentorada que ela está iniciando o processo dessa planilha e eu vejo que já iniciou, mas já no terceiro, quarto mês já está começando a entrar em equilíbrio, ela já está se sentindo, ela falando, nossa, parece que agora eu estou me sentindo tão segura de ver isso já se encaixando aqui. Então, é só, você precisa começar. Né? Olhar para o que entra, olhar para o que sai, aonde você está desperdiçando, onde é que você precisa mudar, tudo isso começa pelo olhar, começa pelo... Isso quer dizer retomar o controle. Quando você começa a olhar, é que você está retomando o seu controle. E o último hábito, eu parei de reclamar, parei de me queixar, de condenar, e eu inseri a gratidão. Gente, aquela história lá, não reclame, não se queixe, não condene, precisa estar estampado isso em todos os espelhos de banheiro, de carro, de tudo, para você lembrar o tempo inteiro, porque isso muda tudo aqui dentro. Você começa a entrar numa vibração positiva, uma vibração de amor, de paz, de luz, que tudo começa a trazer para você essa mesma vibração para a sua vida. Então, quando você reclama o tempo inteiro, você treina a sua mente para procurar problema. Quando você se queixa o tempo inteiro, você se coloca em lugar de vítima. Quando você condena os outros o tempo inteiro, você perde energia olhando para fora, em vez de olhar para dentro de você. E esse foi um dos hábitos que me ajudou muito. Então, agradecer. Eu poderia ficar aqui contando para você como eu me sentia, mas vai ficar muito extensa essa live. Sentir a gratidão pelo corpo, por você estar lá fazendo um xixi, por você lá tomando água, você poder comer, por você não poder comer, para você não ter nada, tudo tem que registrar uma gratidão. E quando isso se torna uma coisa que está aí intrínseca em você, e é um hábito, é uma coisa... Você pode treinar isso, porque eu não tinha, percebe? Então, eu treinava isso. E, ao treinar isso, ela começa a se tornar uma coisa normal. E você sente, às vezes eu senti meu corpo borbulhar de tanta gratidão. É uma coisa muito interessante, quando você sente a gratidão genuína, verdadeira, é como se você flutua, ou flutuasse em certos momentos. É muito bacana, mas porque isso é verdadeiro. E no começo parece um exercício só que você está fazendo, parece que eu estou fazendo muito no automático, mas ele parece, só que você vai exercitando e quando você vê, aquilo vai se tornando muito normal. Tinha dias que eu sentia uma gratidão, assim, que eu falava, meu Deus, de onde está vindo isso? O corpo começa a fervescer, sabe? Não consigo explicar direito, mas é muito lindo, isso é muito forte. E você precisa, sim, trocar por esses hábitos, sabe? Agradecer por tudo mesmo. E hoje eu entendo que nem tudo que eu vivi era bom,
para mim na época, mas aconteceu, não foi perda. Às vezes foi uma proteção, às vezes foi um preparo. Tem muitas formas de você enxergar as coisas como elas se apresentam para você. E se você enxerga que tudo foi uma desgraça, vai ser uma desgraça. Agora, se você fala, olha, isso aqui aconteceu porque tinha que acontecer, porque eu tinha que aprender isso, é uma preparação para o próximo nível, sabe? Tudo isso é um modo como você vê as coisas. E esse hábito mudou muito a minha forma de viver. Então, se eu pudesse resumir tudo que eu falei para vocês hoje aqui, a prosperidade, ela não começa com dinheiro, quando o dinheiro chega, não. Ela começa muito antes, ela começa quando você muda suas referências, quando você para de aceitar um pensamento pequeno, quando você troca pressa pela constância, quando você cuida do seu corpo, quando você para de reclamar e começa a agradecer de verdade, né? Foram esses hábitos que mudaram, então, a minha vida. E talvez você esteja aqui esperando uma grande virada aí na sua vida, uma grande oportunidade, e essa é uma grande resposta que eu quero te deixar hoje aqui para você. Muitas vezes a virada ela começa numa decisão pequena, no seu dia a dia, começa quando você acorda, quando você decide pensar diferente, quando você começa a parar de reclamar de uma situação e pergunta o que é que eu posso fazer, começa quando você escolhe ser uma referência melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E quando você termina tudo aquilo que você começa, quando você agradece mesmo sem ter tudo resolvido, tem várias formas. E o que eu estou dizendo que é fácil ou que não é fácil para você, não, eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Eu não estou dizendo que é desafiador, é muito difícil, você é quase que uma agulha no palheiro acontecer isso de fazer essa virada. Não, eu estou dizendo para você que não é fácil, mas que é muito possível. Porque se eu fiz, se eu conseguir, você também vai conseguir. Tenho certeza. Começa a observar seus hábitos que se repetem todos os dias. É a primeira tarefa de casa. O que se repete na sua vida todos os dias? Porque sua vida é construída muito daquilo que você repete todos os dias, pelo que você deseja. Eu hoje detectei um pensamento meu que eu fiquei de boca aberta. Eu falei, como que eu não tinha percebido que isso estava acontecendo comigo? E já virei a chave. Então, tem desejo que ele vira uma frustração, mas é você que está pensando ele, percebe? E tem desejo que vira um hábito e esse hábito vira uma construção. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para finalizar essa live. Qual o hábito que você precisa mudar primeiro? Faz aí uma reflexão, deixa aqui na live que eu quero saber de você. Eu gosto de saber de quem está na live, do que ficou de pensamento, de ideias, de insights, né? Se são todos, se são poucos, né? Quantos são que você vai fazer aí, mas escolha um hábito. E escolha um, não precisa ser 10, nada, nem 7, nem 6, nem todos os que eu disse aqui, um só tá bom. Porque quando você muda um de verdade, você começa a mudar toda a rota aí da sua vida. E eu espero que essa live realmente tenha feito você pensar, você refletir, olhar para dentro e perceber que ainda existe muito potencial em você. Que você pode criar, sim, a vida que você queira. E que você não precisa continuar vivendo nesse piloto automático. Você pode escolher melhor, você pode pensar melhor, você pode construir com mais calma, agradecer mais, você pode prosperar em todas as áreas da sua vida. E aproveita, se você não se inscreveu já, inscreve-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, que aí quando eu vou fazer uma nova live, um novo vídeo, você já recebe o comunicado, você já pode aproveitar ainda mais os conteúdos, tá bom? E encaminha também para uma pessoa que você sabe que precisa. E um beijo até a nossa próxima live.